Ó, mas tem que ficar ligado nesse negócio de atualidade, hein? Porque a prova do UERJ adora falar desse negócio de atualidade. Sempre tem uma questão de atualidade, tem que prestar atenção nesse negócio de atualidade. Fala galera, tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História e constantemente você já deve ter ouvido falar nessa parada das atualidades na prova da UERJ. Todo mundo que está estudando para a UERJ já ouviu alguém falar: ó, presta atenção nas atualidades, porque a UERJ adora falar de atualidades. E talvez nessa tua caminhada de vestibular já tenha vindo uma pergunta: como assim? Como é que dessas atualidades aparecem na prova? Como é que esse troço aparece na prática? O intuito desse vídeo é basicamente esse: te mostrar na prática, em questões, como dessas atualidades aparecem na prova da UERJ. Ao longo da minha caminhada dentro de sala de aula, eu sempre tive que montar materiais para projetos voltados para a UERJ, para aulões voltados para a UERJ, e tradicionalmente sempre me pediram questões inéditas para esses materiais. E um dos grandes objetivos desses materiais é te gerar aquela sensação de conforto. Qual é a ideia quando você recebe um material voltado para a prova da UERJ? Que ali tem alguma questão que, quando no dia da prova você abrir a prova, você olha para uma questão e pense: caraca, eu já fiz algo muito parecido com isso. É tipo quando você vai numa festa que você não conhece ninguém e aí daqui a pouco você olha para o lado e, cara, tem uma pessoa da tua sala que tu conhece, tu já se sente mais confortável, tu já se sente mais em casa. Então, a ideia desses materiais sempre é essa: te gerar essa sensação de conforto. E eu, para fazer esses materiais ao longo da minha vida, sempre tive que mergulhar muito no estilo da banca, para tentar entender como a banca pensa. E foi a partir disso que eu comecei a produzir tantas reflexões sobre como tradicionalmente a prova da UERJ cobra as atualidades. E nesse vídeo, basicamente, eu quero compartilhar isso com você. Como é que na prática essas atualidades aparecem na prova da UERJ? Vamos olhar com carinho, vamos olhar com atenção como é que isso aparece. Porque se você conseguir entender isso, como dessas atualidades aparecem na prática, na hora que você for ler uma notícia, na hora que você for acompanhar o que está acontecendo no mundo, o teu olhar já vai estar muito mais direcionado, você já vai conseguir ler essas notícias com muito mais foco, com um pensamento muito mais conectado com aquilo que você pode extrair de importante delas. Então vamos lá, para a prática. Como a UERJ costuma cobrar dessas atualidades? Essa primeira questãozinha que eu separei para mostrar para vocês isso na prática, ela tem a ver com coisas que estão acontecendo atualmente lá na Índia. E aí, o que vocês vão perceber? Que esse contexto atual é utilizado para perguntar sobre algo da história da Índia. Então vamos lá, vamos olhar a questão aqui. A Índia cassou a autonomia da Caxemira. O governo indiano revogou o status especial da Caxemira, removendo a autonomia de 7 décadas da região disputada pelo país e pelo Paquistão. O partido do primeiro-ministro indiano Narendra Modi revogou, através de um decreto, o status especial previsto na Constituição do país e avançou um projeto de lei propondo que o território seja dividido em 2 regiões administradas diretamente pelo executivo indiano. O governo impôs um bloqueio de segurança na Caxemira e cortou as telecomunicações na parte administrada pela Índia nas primeiras horas desta segunda-feira. Dias antes, enviara milhares de soldados à região, alegando ameaça terrorista. A medida, imediatamente rechaçada pelo governo paquistanês, deve aumentar ainda mais as tensões no território. Então perceba, a notícia usada pela questão, ela cita algo que está acontecendo atualmente ali na Caxemira, envolvendo a Índia, envolvendo o Paquistão, e a pergunta em si diz o seguinte: a questão territorial observada na reportagem teve início na década de 1940 e tem como principal motivo as... Então se liga só. Então percebam, a gente tem uma questão que usa de uma atualidade, que usa desse contexto atual do que está acontecendo lá na Caxemira para fazer uma pergunta que se conecta com a história. Ó, a questão territorial observada na reportagem teve início na década de 40 e tem como principal motivo as... No fim das contas, ele quer saber qual é o motivo dessa questão territorial
que começou lá na década de 40. Então a gente tem uma atualidade, a questão da Caxemira, sendo conectada com a história da própria independência da Índia. E só para você se situar, qual é uma breve história dessa independência da Índia? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a Índia pré-independência, ela vinha de um contexto onde ela estava sob dominação do tal do Império Britânico, uma época do famoso imperialismo. O Império Britânico trouxe a Índia para a sua dominação. E esse é o contexto pré-independência. É nesse cenário de uma Índia dominada pela Inglaterra, a gente começa a enxergar os movimentos pela independência. Movimentos esses que vão ter como principal figura um cara chamado Mahatma Gandhi, que você provavelmente já ouviu falar. Gandhi entrou para a história defendendo principalmente duas coisas, que eram a resistência pacífica e a desobediência civil. Gandhi, muito conhecido pela sua atuação pacifista, se torna o principal nome do movimento pela independência na Índia. Independência essa que, apesar de ser defendida desde o século XIX, só sai do papel já no século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial, quando esses impérios coloniais europeus vão basicamente desmoronando. Naquele momento, onde a Índia caminhava para sua independência, existiam basicamente duas grandes correntes dentro da Índia. Uma corrente que defendia uma independência mantendo uma unidade e uma corrente defendendo uma independência acompanhada de uma divisão. E aí você pergunta, mas como assim unidade? Como assim divisão? Dentro da Índia, as duas grandes maiorias existentes são a maioria dos povos hindus e a maioria dos povos muçulmanos. Esses são os dois grupos majoritários dentro da Índia. Então, uma corrente, inclusive corrente essa da qual fazia parte o Gandhi, defendia uma unidade, um só país, juntando hindus, muçulmanos e vamos que vamos. A outra corrente defendia uma divisão. Não, vamos ter aqui um país para esse grupo hindu, um país para esse grupo muçulmano. É essa segunda corrente que acaba saindo vitoriosa. A independência da Índia, ela vem acompanhada de uma divisão. Você tem a formação da Índia, onde estão essencialmente esses povos hindus, e você tem a formação do Paquistão, onde estão essencialmente esses povos muçulmanos. A tal da região da Caxemira, que é citada na reportagem e que tem a ver com as tais das atualidades, ela recebeu o direito de ter uma decisão autônoma, ou seja, a Caxemira poderia escolher se iria ficar com o lado indiano ou se iria ficar com esse lado paquistanês. E naquele contexto, a Caxemira acabou votando por ficar do lado indiano. Hoje em dia, a Caxemira se tornou a única região da Índia que tem uma maioria de população muçulmana dentro do seu território. Cerca de 60% da população da Caxemira é muçulmana. E isso tem despertado manifestações ou pela independência da Caxemira ou por uma adesão da Caxemira ao Paquistão, se separando assim da Índia. E é exatamente esse o ponto que você precisa entender para conseguir resolver aquela questão. Qual é a história dessa independência da Índia? O que aconteceu nesse processo, essas divisões, o que é essa Caxemira hoje em dia? Para você entender mais fácil, talvez seja simples a gente fazer uma reflexão com relação ao Rio de Janeiro, onde, bom, você que quer fazer a prova da UERJ provavelmente está. Imagina que a cidade do Rio de Janeiro fosse hoje se tornar independente. Só que dentro da cidade do Rio de Janeiro a gente tem um grupo grande de flamenguistas, a gente tem um grupo grande de vascaínos, e aqui estou só usando os dois como exemplo, tá, gente? Por favor, botafoguenses, tricolores, esse exemplo poderia ser com vocês também. Mas eu tenho um grupo grande de flamenguistas, eu tenho um grupo grande de vascaínos. E pensa comigo que uma das regiões da cidade do Rio de Janeiro teria a opção de escolher. Você vai ficar com o lado vascaíno da cidade ou você vai ficar com o lado flamenguista da cidade? A região acabou escolhendo ficar com o lado vascaíno da cidade. Mas com o passar do tempo, a gente percebe que o desenho no fim das contas, acaba que temos mais flamenguistas naquela região do que vascaínos. E aí isso gera uma questão meio complexa e esses flamenguistas ali dentro começam a falar, olha, a gente quer separar do lado vascaíno, a gente não quer mais ficar aqui não. A gente
quer ou uma independência definitiva ou partir para o lado flamenguista da cidade. Pois bem, partindo desse exemplo, eu acho que fica simples de você conseguir compreender o que está por trás da resposta que vai ser necessária você dar nessa questão. O gabarito, quando você olhar para a alternativa que é o gabarito, rapidamente você vai conseguir perceber que aquele é o gabarito. Se liga nas opções. A questão territorial observada na reportagem teve início na década de 1940 e tem como principal motivo as, letra A, influências externas na condução das ações militares. B, afinidades étnicas na definição das fronteiras políticas. C, diferenças culturais na construção das identidades nacionais. D, disputas econômicas na apropriação das riquezas minerais. Eu acho que batendo o olho já fica mole de você responder. Olha a letra C. Diferenças culturais na construção das identidades nacionais. Gente, na década de 1940, independência da Índia, as diferenças culturais são fundamentais para a formação das identidades nacionais. O Paquistão fica aquele lugar mais conectado com o islamismo. A Índia fica mais conectada com o hinduísmo. E hoje, a Caxemira, de uma maioria muçulmana, se vê nesse meio de desenho. Se vê nessa situação onde uma diferença cultural te ajuda a refletir sobre a questão da construção da identidade nacional. Então, qual é o principal motivo da questão territorial observada na reportagem? As diferenças culturais relacionadas a essa questão das identidades nacionais. Então, na prática, você está percebendo como é que a UERJ cobra essas tais dessas atualidades. Eu pego uma atualidade relacionada à região da Caxemira e faço uma questão pedindo para você refletir sobre a independência da Índia e lembrar um pouco sobre esse cenário. Eu vou para uma segunda questão agora para poder te mostrar, mais uma vez, na prática, como é que essas atualidades aparecem na prova da UERJ. Se liga na questão. O Parlamento da Escócia decidiu, com o apoio do governo nacionalista, que a bandeira da União Europeia continuaria tremulando no Palácio de Holyrood, a sede da Assembleia Autônoma, por mais que o Brexit acontecesse oficialmente naquele instante no resto do Reino Unido. A ministra principal dessa região do norte da Grã-Bretanha, Nicola Sturgeon, sabe que não contará para a causa da independência com a cumplicidade dos governos europeus, mas confia em dobrar a vontade de Boris Johnson para que permita a realização de um novo referendo e que esse será o caminho de volta à União Europeia. Percebam ali na fonte que a notícia ela sai no jornal É o País em 2020, ou seja, estamos retratando as atualidades. Qual é a atualidade que está sendo tratada? O movimento dentro da Escócia pensando numa independência do Reino Unido e, bom, a partir dessa independência, pavimentar ali um caminho de volta à União Europeia. Mas vamos ver o que a questão que é no fim das contas. O gesto simbólico do parlamento escocês revela o avanço das seguintes concepções políticas aparentemente opostas. Então, ele quer que você perceba o que esse gesto do parlamento escocês está revelando. Quais são as opções que a questão te dá? Letra A, fundamentalismo e pluralidade religiosa. Letra B, o nacionalismo e a integração continental. Letra C, o pragmatismo e a orientação ideológica. E letra D, o globalismo e o isolamento militante. Você percebe que a questão, então, ela pede que você entenda um pouquinho de Europa, ela pede que você entenda um pouquinho de Reino Unido para conseguir chegar numa resposta. Se você entende um pouquinho de Reino Unido, você está ligado que o Reino Unido é a soma ali de Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte. Se você entende um pouquinho disso, você já percebe que a saída do Reino Unido da União Europeia ela afeta todas essas regiões, ainda que, bom, exista um parlamento escocês, ainda que exista um parlamento da Irlanda do Norte, enfim, ainda que existam os parlamentos locais, a saída do Reino Unido afeta todas essas regiões. Então, o que acontece? A questão também quer
que você entenda um pouquinho de Europa, o que significa essa União Europeia. A União Europeia foi criada com esse objetivo da integração continental, as bases da União Europeia são dos pós-guerras mundiais, o momento onde a Europa, se destruiu essencialmente, depois disso cada vez mais essa ideia da integração foi levantada, até que finalmente sai a União Europeia do papel. Ou seja, a questão pega uma atualidade, a questão da Escócia e tudo mais, e pede que você entenda um pouquinho da história do Reino Unido, pede que você entenda um pouquinho da história da própria União Europeia e te pergunta: o gesto simbólico do parlamento escocês revela o avanço das seguintes concepções políticas aparentemente opostas. E aí o gabarito se torna simples de você responder: nacionalismo e integração continental. Nacionalismo, quando você percebe que há um intuito de conseguir um referendo pela independência da Escócia. Integração continental, quando você percebe que um dos desejos com esse referendo tem a ver com a vontade de voltar à União Europeia. Há pouco tempo atrás, a Escócia até fez um referendo. Em 2014, a Escócia fez um referendo, mas 55% da população votou para não sair do Reino Unido, votou para continuar no Reino Unido. O problema é que lá em 2016, o Reino Unido resolveu, como um todo, sair da União Europeia. E a Escócia, de forma geral, não era favorável a essa saída. Então é aquela parada, você está vendo alguém fazer um discurso, e aí você está concordando, pô, maneiro, vamos lá, é isso aí, maneiro, vamos lá, é isso aí. Aí daqui a pouco a pessoa fala uma parada que tu fala assim: opa, peraí, filhão. Não é bem assim, não. Isso aí eu não concordo, não. Não vou mais fechar contigo nessa ideia, não. Em 2014, a população escocesa falou: não, vamos ficar no Reino Unido. O referendo votou não por uma saída do Reino Unido. Mas, como a Escócia majoritariamente discordou da saída do Reino Unido da União Europeia, aí esses movimentos voltaram a ganhar um pouco mais de força por lá. Aí esses movimentos voltaram a ganhar um pouco mais de intensidade. Então, hoje em dia existe esse desejo de fazer um novo referendo, especialmente depois das eleições escocesas, que são agora em maio, de fazer um novo referendo sobre a questão da saída do Reino Unido. Olha aí, uma atualidade influenciando numa questão da prova. Vamos ver um terceiro exemplo para a gente poder encerrar essa nossa conta de hoje e você sair daqui entendendo um pouco mais como essas atualidades viram questões. Se liga só, a questão diz assim: ele amanheceu desfigurado no jardim de um museu em Tervuren, na Bélgica. Foi manchado de tinta vermelha em Bruxelas, Halle, Ostende e Ghent. Foi incendiado em Antuérpia e na cidade de Ghent sua cabeça apareceu vendada e amordaçada por uma faixa dizendo: "Não consigo respirar." Palavras finais de George Floyd, homem negro asfixiado por um policial branco nos Estados Unidos. Ele é Leopoldo II, que reinou na Bélgica de 1865 a 1909 e foi responsável pela morte de milhões de africanos, onde hoje fica a República Democrática do Congo. Ao lado desse texto você vê que tem uma estátua de bronze de Leopoldo II e a questão continua assim: espalhados pelo país, seus bustos e estátuas viraram o alvo preferencial dos belgas que aderiram aos protestos pela morte de Floyd. Não há estátuas de Hitler em pleno centro de Berlim? Por que tenho que passar em frente a esse tirano todos os dias? Pergunta Simon Schwartz, uma das 47 mil pessoas que assinaram uma petição para tirar Leopoldo II das ruas. De uma altura que ultrapassa 5 metros, a figura de barbas longas olha justamente para o bairro africano de Bruxelas, o Matons, que concentra parte dos 120 mil residentes de origem congolesa no país. A situação narrada na reportagem apresenta um exemplo de conflito associado à revisão de celebrações em torno de personagens, em especial autoridades governamentais. Esse conflito se estabelece em torno de duas noções principais, que são... Então percebam como é que é essa questão. Ela pega uma série de temas super atuais, ela pega o debate sobre as estátuas pelo mundo, ela pega a morte do George Floyd nos Estados Unidos, ela pega debates super atuais e faz uma conexão com a história do imperialismo belga, com a história da dominação do Leopoldo II
no Congo. E quando eu digo dominação do Leopoldo II no Congo, é porque eu não sei se você sabe, mas entre 1877 e 1908, o Congo ele foi propriedade pessoal do Leopoldo II. É tipo, esse lugar é meu, chamado Estado Livre do Congo, que de livre não tinha muita coisa, era propriedade pessoal do Leopoldo II. E ali se desenvolveu uma das histórias mais terríveis do colonialismo europeu do século XIX. Ali, visando principalmente a extração de borracha e de marfim, Leopoldo II explorou de forma bastante intensa o trabalho africano, através de coação, através de escravização e também através das mutilações, que geram tristes imagens que rapidamente você acha se você der um Google. Durante a dominação de Leopoldo II no Congo, os números nos indicam que cerca de 8 a 10 milhões de africanos foram mortos, o que dá mais ou menos metade da população do Congo naquela época. E as denúncias sobre aquilo que acontecia no Congo geraram pressões internacionais no início do século XX. Pressões tão grandes que lá em 1908, o parlamento belga resolveu tirar o Congo das mãos pessoais de Leopoldo II e transformar o Congo em uma colônia belga de fato. A partir desse momento, a gente tem uma redução de violações aos direitos humanos, mas até 1960 o Congo belga continua, Congo belga, sem uma autonomia, sem uma independência. Leopoldo II não viu a maior parte dessa história. Leopoldo II morreu logo no ano seguinte, em 1909. Depois da sua morte, como vocês viram na reportagem utilizada pela questão, várias estátuas dele foram construídas. Leopoldo II acabou ficando muito lembrado pelas diversas obras públicas que foram feitas na Bélgica no final do século XIX. A imagem de Leopoldo II acabou ficando associada a uma imagem de desenvolvimento. O parlamento, naquela época, não abriu investigações sobre as ações dele e, nesse cenário, essa imagem relacionada com o desenvolvimento dá origem a essas várias estátuas que hoje são contestadas na Bélgica dentro de um debate sobre memória. Memória, gente, é propriedade de conservar certas informações. E a memória ela pode ser individual ou ela pode ser coletiva. Se a gente for pensar, por exemplo, quando eu me encontro com os meus amigos de escola, com os meus amigos do vestibular, ali a gente forma, de certa maneira, uma memória coletiva. Na memória, se você for parar para perceber, tanto na tua individual quanto na coletiva, a gente faz um processo de seleção. A verdade é que a memória ela tem um caráter seletivo. O que eu lembro com os meus amigos quando a gente se encontra? O que a gente esquece quando a gente se encontra? As escolhas do que lembrar e do que esquecer, elas mostram que a memória ela tem um caráter seletivo. Então esse debate sobre a memória tem cada vez mais avançado no mundo. Vocês devem estar acompanhando isso, afinal de contas, tem que acompanhar as atualidades. Vocês devem estar acompanhando isso. E essa questão pega exatamente esse debate sobre a memória do Leopoldo II, sobre a memória da dominação belga na África e utiliza disso para fazer uma reflexão. E a reflexão é: a situação narrada na reportagem apresenta um exemplo de conflito associado à revisão de celebrações em torno de personagens, em especial autoridades governamentais. Esse conflito se estabelece em torno de duas noções principais, que são equiparação jurídica e luta de classes, reparação histórica e batalha de memórias, superação da hierarquia e disputa de raças, restauração da verdade e guerra de ideologias. Gente, fica relativamente simples de você chegar no gabarito. Reparação histórica e batalha de memórias. Reparação histórica. O que a gente vai lembrar desse Congo belga? O que a gente vai lembrar do Leopoldo II dominando o Congo? Qual é a memória que vai ficar pra gente? O que se vê hoje em dia é exatamente uma busca por uma reparação histórica com relação àquilo que aconteceu durante o imperialismo. E disso decorre uma batalha de memórias. Qual vai ser a memória que a gente vai lembrar? Qual vai ser a escolha do que lembrar? Qual vai ser a escolha do que esquecer? Então, nessa questão você percebe, as atualidades elas aparecem fazendo uma conexão com a história do imperialismo belga no século XIX e início do século XX. Então, olhando para essas três questões, vocês conseguem perceber
que tradicionalmente essas atualidades elas sempre traçam uma conexão com algum evento histórico, com algum conhecimento histórico que você possa somar para chegar a uma determinada resposta sobre o assunto que a questão estiver cobrando. Então agora, quando você for ficar de olho nas atualidades, já veja essas atualidades tentando na tua mente traçar algumas conexões. Pô, isso aqui a gente consegue comparar com não sei o que, isso aqui a gente consegue conectar com não sei o que, isso aqui dá para fazer um paralelo. Se você fizer dessa maneira, com certeza, a tua leitura das atualidades ela vai ser uma leitura muito mais produtiva. Você não vai ficar simplesmente sentado lendo jornal passivamente, mas você vai sentar e vai ler jornal de forma mais ativa, refletindo sobre como isso pode ter alguma conexão com um evento que você já estudou na história. E claro, se você não quiser fazer isso diretamente, mensalmente eu coloco um videozinho aqui falando sobre as atualidades do mês que passou e traçando algumas conexões históricas que poderiam ser cobradas em vestibular. Espero que esse vídeo de hoje já tenha sido útil. Espero que isso já abra a tua mente para as tais das atualidades. Em breve sai mais um vídeo sobre as atualidades aqui para você. E bom, tá com matéria atrasada e não dá tempo de ficar se atualizando de tudo. Um beijo grande, minha gente. Até uma próxima. Tchau, tchau, meu povo.